Olá, meu nome é Diego Coraiola, eu sou filiado à Universidade de Alberta, no Canadá, e é um prazer poder participar dessa celebração dos 60 anos da RAI, essa publicação que tem feito tanto pelos estudos organizacionais e pela administração no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira edição da RAI desse ano de 2021, que eu editei junto com os meus queridos colegas Amon Barros, Mary McLean e Bill Foster. As pesquisas nessa temática não são recentes, mas nos últimos anos tem havido uma aproximação entre os estudos em história de negócios e o campo da administração, né? Nós também temos visto uma aproximação maior entre as pesquisas em memória social e memória organizacional, tá? E, ademais, um maior interesse dos pesquisadores de administração e de organizações em compreender a questão da temporalidade para além do tempo objetivo do relógio. Dois pontos são importantes serem mencionados. Em primeiro lugar, é o fato de os estudos em história, memória e passado terem se desenvolvido no Brasil de forma dissociada das pesquisas que estavam sendo realizadas internacionalmente, tá? Então, no início dos anos 2000, a formação de um grupo de pesquisadores interessados nessa temática, envolvendo aí acadêmicos já estabelecidos na área, como Paulo Hermínio, como Carlos Bertero, que se vinculam então com outros jovens acadêmicos que vem trazendo essa nova temática. Então, Alessandra Sá Melo da Costa, Fábio Viseu, Rafael Cadipani, Sérgio Vanderlei são alguns dos acadêmicos que se interessaram bastante por essa questão da história e da memória e começaram então a renovar o tipo de pesquisa que vinha se realizando no Brasil e trazer a literatura para essa direção. Internacionalmente, alguns grupos se formaram, por exemplo, no Canadá, outros grupos na Inglaterra, há um grupo forte, e ainda um terceiro grupo na Dinamarca. Então, há a formação de grupos separados, mas que estão vinculados entre si e que acabam trazendo uma série de outros pesquisadores aí para fazer parte dessa discussão. Mais tardiamente, ou mais recentemente, o que acontece é que há uma certa convergência nos interesses de pesquisa, há uma aproximação muito maior entre as pesquisas que se realizam a nível nacional e as pesquisas realizadas em nível internacional, e uma aproximação muito maior de pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros. Então, hoje as temáticas que se tratam internamente, que são publicadas em revistas brasileiras, são, em geral, as mesmas sendo publicadas em revistas estrangeiras, e a gente tem percebido uma participação muito maior de acadêmicos brasileiros também no cenário internacional, liderando em boa parte também algumas dessas agendas. O segundo ponto que eu quero comentar é que se inicialmente houve uma confluência de pesquisadores de diferentes áreas, como história de negócios, e pesquisadores da área de estudos organizacionais interessados em questões de cultura, de identidade, de temporalidade, essa confluência inicial ela agora tem dado lugar a uma certa especialização em torno de algumas questões. Então, parece que nós estamos observando a formação de algumas áreas especializadas dentro desse campo mais amplo, né, que eu e a minha colega Maria José chamamos aí de mnemônica organizacional. Então, o que a gente tem visto é que há uma formação de um núcleo muito forte em torno de questões de tempo e temporalidade. Há um outro grupo que tem se vinculado mais à ideia da história das organizações, então tanto produzindo material historiográfico quanto analisando como as organizações utilizam a história, e um terceiro grupo emergente também, mais focado nos estudos de memória organizacional e memória social. Então esses três grupos, na verdade, eles dialogam bastante entre si, e eles podem ser compreendidos como sendo parte de um campo mais amplo, e há muita convergência entre esses interesses. Mas essas especialidades, elas estão começando a se formar, e essa deve ser uma tendência para os próximos anos. Em síntese,
O estudo das organizações no tempo, as questões relacionadas à história, memória e passado, ainda constituem um campo novo de pesquisa em que há muita coisa a ser feita, um campo que vem crescendo bastante e que vem recebendo muito bem aos novos estudantes interessados na temática. Eu espero que os meus comentários tenham criado algum interesse da tua parte em dar uma olhada na nossa edição especial, e que você venha a participar, a dialogar conosco nesse campo de pesquisa que se torna cada vez mais interessante. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.